Oi, Thales. Oi, Cláudia, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo jóia. Que bom que deu tudo certo, né? Que feliz. Nem fale. Eu também, muito bom, né? Bem legal. Oi, LF. Boa noite. Um tempinho que o pessoal vai entrando. Oi, doutor Wilson, Fernando, boa noite. Bem, Cláudia. Tá me Tudo ouvindo? bem? Tá me ouvindo? Tô sim, doutor Wilson. Eu tenho um ligeiro problema com altas tecnologias, então preciso sempre perguntar se alguém está me ouvindo. Não, deu certo, deu certo. Ok, Vamos dar uns minutinhos que o pessoal vai entrando, aí a gente já conhece nossos pacientes já e começa a discussão. beleza. Acho que vai ser legal, porque é um tema que tá dando pano pra manga, né? Todo mundo tá sofrendo aí no dia a dia. Sem dúvida, eu então. E você vai conduzir, né? Vou. Eu trouxe 3 pacientes para gente discutir um pouco, se fosse no dia a dia, né? O que a gente faria, quais que são as nossas preocupações, os nossos medos, os problemas de fazer uma técnica, de fazer outra, e aí a gente vai discutindo um pouco do que tem de literatura, do que a gente pode fazer para se proteger e para proteger os doentes, né? Porque eu acho que hoje na discussão do fórum, né, eu acabei puxando para o pessoal já animar, e eu acho que apareceram algumas coisas muito importantes lá naquela discussão. E conversando hoje até com algumas pessoas no hospital ao longo do dia, foi engraçado porque, coincidentemente, comentaram de alguns casos, que é uma situação que a gente passa às vezes, né, de um contexto que vai além do médico, né? Então, o paciente que veio do Piauí só para fazer o exame, não suspendeu nenhum Não, medicamento. isso aconteceu comigo a semana passada. A É semana a vida como passada. ela é, né, doutor Wilson? Aconteceu comigo a semana passada. Uma paciente veio de Belém do Pará para fazer um procedimento e está sentadinha. A resposta dela para mim foi assim: não, mas eu já fiz um procedimento desse tomando o Ribelsus, não aconteceu nada, ninguém me falou nada. É. Mas aí eu vou chegar, não quero adiantar muitas coisas, para esperar o pessoal chegar. A doutora Fernandinha está Oi, muda nesse momento. Olá, boa noite. Boa agora noite. estou ouvindo. Tudo bem? Tudo jóia. João Paulo também falou que está entrando. A gente dá Legal, uns minutinhos sempre, porque o pessoal tá conectando. Queria agradecer perfeito. todo mundo que tá conectado aqui com a gente, né? Que está dedicando um pouquinho aí do seu tempo para discutir, para trazer para a pauta um assunto que está tirando o sono, né, de todos nós anestesistas, todo santo dia, que a gente Eu, tem ainda pouca informação, na verdade. eu conversei por uma coincidência hoje com a Regiane, ela foi lá no Samaritano, e aí na conversa acabou puxando para esse assunto. Eu tenho uma posição um pouquinho mais radical. Eu acho que algumas coisas a gente não deve levar muito em consideração do relacionamento institucional. Mas depois eu falo, porque vai você me dar A uma gente deixa aí, qualquer hora dessas eu sim, falo, sim. tá? Não, a gente comenta. Eu acho que vai ser legal, sabe, doutor Wilson? Porque nós estamos numa fase de transição de um monte de coisa, né? E o tratamento do controle glicêmico, do controle de peso no perioperatório, que acaba passando pelo perioperatório, né? Não só exames diagnósticos, mas também cirurgias.
Eu acho que está muito nessa fase. Na verdade, desculpe. Na verdade, eu acho que são 2 tipos de pacientes. São 2 pacientes diferentes. É o diabético, que precisa do remédio, e você não pode simplesmente suspender a medicação e mandar ele se virar. E o paciente que está usando para emagrecer, que é uma outra situação, na verdade. Vamos deixar. Ó, eu vou colocar no mudo aqui, senão eu vou falar demais Dando antes da hora. spoiler. Não, vamos dar um tempinho. Peraí, deixa eu ver se todo mundo entrou. Acho que o João Paulo estava conectando. Olá, boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo. Acho que a minha câmera está bem estranha, né? O que vocês estão vendo? Uma luz, é isso? Eu estou vendo uma luz, Eu ia até perguntar se você estava com uma luminária aí. Então, Uma tá, luz no fim do mas... túnel. Isso é um Pois bom é, presságio, mas João. que estranho. Você está com aquele Deixa eu ver espelho aqui de se eu otorrino consigo. antigo na cabeça, que a gente só enxergava o... Tá. Gente, que estranho isso. Que eu estou embaixo da luminária e não é... Entendeu? Vamos ver se você consegue acertar aí e a gente começa a discussão. Eu vou combinar com todo mundo, se vocês estiverem ok, da gente dar 5 minutinhos de tolerância, porque o pessoal ainda está conectando. E aí, enquanto isso, o João tenta acertar a câmera e a gente daqui a pouquinho começa. O Clau vai ficar gravado, depois as pessoas podem acessar para nós. E depois a gente sobe na plataforma, que quem eventualmente legal. não conseguiu entrar hoje pode acompanhar, tá bom? Legal, que bom. E a ideia é a gente até fazer outros encontros ainda sobre o tema, porque para a gente trazer outros players, né, outras pessoas para ouvir, os próprios endoscopistas, cirurgiões, acho que a gente tem muito assunto para explorar, né? Hoje eu até conversei com o Dr. João Valverde, a gente vai sugerir de levar esse assunto também para discussão lá na reunião clínica do Sírio, para envolver cada vez mais gente, né? Porque eu acho que, dando um spoiler aqui um pouquinho do que eu penso, eu acho que além da gente ter que discutir as condutas, né, a orientação, sempre pensando na segurança do doente, na nossa, nós temos um papel importante de tentar fazer os nossos doentes entenderem o que são essas medicações que eles fazem uso e os efeitos que elas têm. Porque muitas vezes eu acho que qualquer um de nós aqui que já lidou com um paciente que faz uso de uma dessas novas medicações para controle glicêmico, e aí a gente abre um arsenal gigantesco, esse é o grande problema. O primeiro que vem na cabeça e o nosso principal terror são os análogos do GLP-1, por conta do retardo do esvaziamento gástrico. Mas a gente tem outras classes que estão sendo frequentemente utilizadas também, né? E aí vem um mundo de potenciais complicações e problemas e orientações diferenciadas. E quando a gente vai para a literatura, a gente tem uma carência ainda grande dessas informações, né? Então, quando alguém pergunta qual que é o tempo de suspensão de tal remédio, é um desespero, porque, na verdade, a gente, às vezes, não tem uma recomendação oficial de literatura, ou pior, tem 2, 3, 4 recomendações distintas, ou tem referência que fala, não é para suspender, né? A gente tem pacientes que fazem uso da medicação para perda de peso, que é um cenário, a gente tem pacientes diabéticos de difícil controle que fazem uso, é outro cenário completamente distinto, e a gente tem aqueles diabéticos leves, tipo 2, que tem um cenário mais controlado, mas como é uma medicação da moda, que tem outros benefícios, o endócrino, de repente, prescreveu também essa medicação. Então, a gente tem pacientes usando a mesma medicação em cenários totalmente distintos. Hoje até foi engraçado ao longo do dia que a gente discutindo, né, ao longo dos chats,
eu coloquei ali uma reportagem que saiu no G1, que foi super polêmica, umas semanas atrás, da Jojo Todinho, praticamente prescrevendo para todo mundo, falando para as pessoas usarem para perda de peso, né? Algumas semanas atrás, teve uma capa da Veja, com uma foto de uma pessoa mais gordinha e depois mais magra, que é o que todo mundo almeja, né? Falando que a semaglutida é a medicação meio que mágica, né? Então, na hora que as pessoas veem isso vira uma febre. E é o que está acontecendo no momento. Só que essa febre, ela vem acompanhada de muitos problemas, muitos desafios para nós anestesistas. E só a título de curiosidade, último spoiler antes da gente começar, eu participo do corpo editorial da newsletter da APSF, que é a Associação para a Segurança do Paciente, né? Que faz uma newsletter internacional e a gente traduz na SAESP, então a gente pinça alguns artigos que são de maior interesse, que tem mais a ver com o que a gente está vivendo no contexto nacional. E dentro da última discussão do board editorial, que a gente estava discutindo alguns potenciais assuntos, temas de interesse, foi legal porque tinham representantes de todos os continentes, dos mais diferentes países, em situações totalmente distintas, e um dos assuntos que veio à tona foi justamente de trazer algum editorial, algum artigo na linha da discussão dos análogos de GLP-1 e dos riscos em anestesia. Porque nós estamos carentes de informação, estamos carentes de um consenso. E aí, nós acabamos vivendo essa agonia que nós passamos todos os dias e que nós vamos discutir um pouquinho aqui. Bom, pessoal, Trizotti, eu não sei se ele conseguiu acertar a câmera. Conseguiu, Deu agora certo. te vejo. Entrou. Obrigada. É que agora eu entrei pelo celular. Eu mudei. Desisti do computador. Legal. Bom, a gente já está com o quórum já melhor, já demos o tempinho, já fizemos uma introdução informal. Agora eu gostaria de começar formalmente, então, a nossa reunião. Agradecendo todo mundo que está aqui com a gente, né, que destacou aí um pouquinho do seu tempo nessa quarta-feira à noite, de uma semana mais curta, né, que tem feriado, para discutir um tema de grande interesse, de grande importância para todos nós, que são as novas medicações que estão sendo utilizadas para controle glicêmico e os desafios que elas nos trazem, né, enquanto anestesistas. Quais os potenciais riscos, problemas e dúvidas que nós temos? E o que a gente pode fazer de recurso? O que a gente tem de informação? A ideia é fazer uma discussão muito prática. A ideia não é uma aula formal, é trazer realmente para o nosso dia a dia, e aí a gente vai se embasando com dados, e eu gostaria de pedir a participação de todos, seja abrindo áudio, falando, seja mandando mensagens pelo chat. Por favor, sintam-se participantes e compartilhem casos, dúvidas, situações que vocês têm vivenciado, que eu acho que é isso que pode tornar essa nossa discussão muito rica hoje. E aí eu queria apresentar os nossos debatedores que a gente convidou para estar aqui hoje. Eu vou começar pelo Dr. Wilson. Dr. Wilson Milani é nosso anestesiologista, foi já responsável pelo nosso CET do SMA alguns anos atrás, me passou o bastão alguns anos atrás, né, Dr. Wilson? Poucos anos. Tem uma escala importante em áreas que lidam com esse drama, esse dilema hoje do uso dessas novas medicações, e pode e vai contribuir muito com a gente aqui na discussão hoje. A doutora Fernanda Paes também é anestesiologista, mas a Fernanda ela veste dois chapéus, né? De anestesiologista e de quem cuida dos nossos pacientes, às vezes depois, quando algo de errado acontece, ou quando são pacientes mais críticos na unidade de terapia intensiva. Então, a Fernanda ela tem atuado como intensivista, então ela tem esse olhar muito versátil, desde a avaliação pré-anestésica, do anestesista que conduz o procedimento, seja ele cirúrgico ou diagnóstico, até o pós-operatório. E o João Paulo Trizotti é nosso coordenador da unidade de endoscopia do Samaritano, e vive diariamente esse dilema, né, João? Telefone tocando toda hora, discussão de caso, cada um perguntando uma coisa diferente, cada dia um remédio diferente.
E a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho de tudo isso que a gente acaba vivendo. Eu já vi aqui a doutora Regiane, que é a nossa diretora de qualidade e segurança, que também vive esse dilema, né? Nas discussões, nas mediações, moderações com as equipes e com os hospitais, das definições de recomendação, que como, infelizmente, hoje a gente tem um espaço muito aberto na literatura, nós acabamos tendo que buscar algumas definições institucionais que variam de hospital para hospital, ou até mesmo de unidade para unidade, né? Então, hoje nós vamos ter uma discussão extremamente rica. Queria agradecer a todos os colegas do SMA que estão aqui conosco, já identifiquei alguns colegas de outros serviços que se interessaram e estão aqui conosco também, podem, por favor, enriquecer e engrandecer essa discussão. Então, reforço que, mais uma vez, eu convido todos a se manifestarem. E aí, eu queria abrir a nossa discussão com o nosso primeiro doente, né? Eu trouxe 3 pacientes aqui para a gente discutir e anestesiar, né? Então, o nosso primeiro doente é o João. O João é um doente de 67 anos, 1,70 m, 94 quilos, com IMC de 32, que chega no hospital com uma história de queixa de queimação epigástrica. E ele veio fazer exames de rotina, que já estavam previstos, mas ele tinha essa queixa ativa também. Mas ele tem uma história familiar de câncer coloretal, né? Então, por isso, ele veio fazer uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia. De comorbidades, esse paciente é um hipertenso crônico, que tem hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, gastrite crônica, obesidade, um IMC de 32, e ele é um paciente asmático bem controlado, ele já não tem crises há mais de 1 ano. E ele faz uso de algumas medicações. Ozempic, que é a semaglutida, 1 mg por semana, e a última dose do João foi há 9 dias. Metformina, 1 grama por dia, ele suspendeu no dia anterior. Losartana com hidroclorotiazida, 100 mg com 25 de hidroclorotiazida, ele não tomou no dia do exame, né, no dia que ele se apresenta no hospital. E esomeprazol, 40 mg, que ele faz uso diário, mas ele também não tomou no dia do exame, né? E esse é o shape do seu João, né? Com uma barriguinha já mais acentuada, ao exame físico tem uma classificação de Malampati tipo Malampati 2, tem uma boa abertura bucal, esse abdômen volumoso, não tem nenhuma alteração de perfusão ou na ausculta no exame físico, está saturando 96% em ar ambiente, com uma pressão de 14/95 e uma frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto. Opa! Eu ainda não posso dar spoiler. E eu queria abrir para discussão. O que vocês fariam e quais as considerações que vocês teriam com o seu João? Trisotti, que é o nosso chefe da endoscopia, vamos lá. Bom, esse paciente a gente observa que tem alguns fatores de risco aí para ter estômago cheio, né? A gente pode observar que é um paciente que tem um IMC elevado, 32, né? Caracterizando aí uma obesidade do tipo 1. No exame físico tem esse abdômen pouco volumoso. A questão da obesidade, às vezes, ela simula um pouco a questão da paciente gestante, em que você tem um aumento da pressão intraabdominal, uma cefalização ali às vezes até uma limitação do tamanho do estômago, fazendo com que ele se torne menor e até aumentando essa pressão intragástrica. Geralmente, esses pacientes também têm associado um refluxo, né? E a gente pode ver ali na história dele que ele tem evidência de uma queimação epigástrica, né? Sugerindo, então, essa questão do refluxo. Então, além da obesidade, que é um fator de risco para o estômago cheio aí, ele tem também a doença do refluxo, que caracteriza ele a ter uma predisposição à regurgitação maior, né? Um comprometimento ali do esfíncter esofágico inferior. A gente sabe também que o diabetes
principalmente o diabetes descontrolado, ele leva um comprometimento aí da questão nervosa, né, do trato gastrointestinal, ele leva a uma gastroparesia nesses pacientes. E também a questão do uso da semaglutida, né, que, como a doutora disse, a gente está muito... a gente não sabe ainda ao certo qual é o intervalo correto para a suspensão dela. Hoje a gente adota nos nossos hospitais pelo menos 10 dias aí de suspensão para a gente ficar mais tranquilo. E então é mais um fator de risco aí que contribui para o retardo do esvaziamento gástrico desse paciente. Perfeito. Doutor Wilson, se o senhor pegasse esse paciente lá no hospital. Então, esse paciente é a nossa briga de quase todo dia, né? Porque assim, quando o paciente é diabético tipo 1 e ele é insulino dependente e ele já vem com uma medicação, não apenas semaglutida, mas tomando insulina, é possível que você tenha um controle um pouquinho melhor da glicemia desse paciente. Um paciente diabético tipo 2, obeso, com refluxo, 9 dias, você convencer o endoscopista e convencer o paciente que ele deve voltar para casa, sendo que nossos protocolos são 10 dias e ele tomou a última dose há 9 dias, ele não leva em consideração que ele tem um provável hernia de hiato, ele não leva em consideração que ele tem essa obesidade, que ele tem essa barriguinha volumosa, e você está no centro de endoscopia. É um atendimento ambulatorial. Se você tiver qualquer complicação com esse paciente, a coisa complica e complica para valer, porque uma grande parte dos convênios libera o paciente para fazer endoscopia numa instituição, mas não libera o atendimento desse paciente nessa instituição. Se esse paciente tiver que ser entubado, tiver que ir para UTI, tiver que ficar lá uma semana entubado, tomando antibiótico e todo o atendimento necessário, é um big de um problema. É um big no problema com a instituição, com a direção do hospital. Esse paciente provavelmente ele vai ser transferido para uma outra instituição, você perde o segmento desse doente, ele vai embora para um outro hospital, você vai ficar sem saber o que aconteceu. Esse paciente não tem um médico cuidando dele. Esse paciente não internou na instituição encaminhado por um médico. Ele veio com pedido de exame de um médico de algum lugar da cidade. E que ele nem vai voltar no cara, que ele nem vai saber direito quem é esse médico. Agora, esse procedimento precisaria ser suspenso. E agora entra a outra parte que a gente estava comentando um pouquinho antes, os 2 tipos de pacientes que você tem, né? Na verdade, 3. O diabético, que é o insulino dependente, e o não insulino dependente, e o Jojo Todinho, que está lá só para emagrecer, não é verdade? Agora, como esse paciente não tem um médico acompanhando, ele não tem um segmento muito justo pelo que a gente acha, não é? Ele também não pode ficar sem nenhum hipoglicemiante durante 10 dias, 15 dias, porque daí ele descontrola mesmo. Não é incomum a gente suspender uma cirurgia no hospital por causa de uma semaglutida, o paciente volta na semana seguinte, 250 de glicemia, 260 de glicemia, aí você tem que falar para ele, vou suspender sua cirurgia de novo porque você está com hiperglicemia. Eu não posso te atender com 260 de glicemia. Olha a confusão que é isso, né? Mas, enfim, uma coisa que a gente poderia lançar a mão, eventualmente, do ultrassom, né? Mas nem todo lugar tem, nem todo mundo sabe usar, mesmo as pessoas que sabem usar, às vezes não conseguem, se enganam com a projeção do que tem um no estômago. Eu ia até fazer uma consideração, doutor Wilson, porque assim, nós trabalhamos em hospitais de ponta que têm equipamentos disponíveis, né? Mas a gente sabe que mesmo em hospitais de ponta, mesmo onde nós temos equipamento disponível, o recurso ele não é ilimitado, né? Ele não está ali à beira-leito, literalmente, de todos os leitos. Então, nem todo mundo está habituado, é um exame operador dependente, e não está, muitas vezes, ali no setor, no local que você precisa, no momento que você precisa. Eu acho que todos nós também já tivemos, em algum momento, a vontade, a necessidade de usar o ultrassom,
E até ia ter o ultrassom, ele ia chegar, mas ele não estava ali disponível no momento. E quem trabalha na área diagnóstica sabe da correria que é e da pressão que é, muitas vezes, para a gente fazer o exame rápido, né? Aí está o Trizoti que vive essa pressão. Não, e assim, nem todo mundo tem expertise de lidar com ultrassom para essa situação, não é verdade? E aí volta aquilo que eu falei antes, o custo. Quem vai pagar o uso do ultrassom? O convênio não vai pagar, porque o paciente não veio para fazer isso, não tem a solicitação do pedido para ultrassom, é uma confusão danada. E aí, doutor Wilson, tem um ponto que o Márcio Matsumoto colocou aqui no chat. Eu vi. O Márcio colocou aqui que o anestesista ele acaba tendo um conflito de interesse, para o bem e para o mal, né, na hora da realização do exame. O exame, como a gente já falou, ele é operador dependente, ele é variável, nem todo paciente tem janela boa, né? Mesmo muitas vezes em mãos mais capacitadas, essa barriguinha, esse shape aqui, ele não é muito favorável, né? É um pouco. Eu fiz uma brincadeira de fazer questão de colocar a imagem, porque é aquela história, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e é exatamente esse cenário. Isso não impede, mas são fatores que a gente sabe que no dia a dia pioram um pouco. Mas para a gente apimentar essa nossa discussão, Só queria Fala, colocar mais uma Mas- coisa, colocar mais uma coisinha. E nessa situação, o conflito endoscopista-anestesista. Porque o Uhum. endoscopista quer fazer o exame. E ele não leva em consideração que se ele entrar com o aparelho, esse estômago estiver cheio de comida, ele não vai fazer esse exame. Não tem como enxergar nada lá dentro. Né? É uma situação de conflito. É uma situação de conflito. E aí tem que bater o pé. Bom, como a gente há pedidos, né? Teve aqui a solicitação de fazer ultrassom gástrico, vamos lá, a gente fez ultrassom gástrico, né? E é lógico que esse ultrassom, eu trouxe um ultrassom bem bonito aqui pra gente, né? Aquele literalmente de livro, né? Onde a gente vê aqui a imagem do antro gástrico com a presença de conteúdo líquido. E aí, fazendo a análise volumétrica, que aí a gente já vai dificultando as coisas, né? Eu já consegui fazer ultrassom, não basta eu fazer ultrassom, eu vi que tem líquido. Mas eu sei que é normal ter alguma quantidade de líquido residual, muitas vezes. E aí a gente entra nessa divisão de qual o volume de líquido. E aí a gente faz essa análise volumétrica. E aí, fazendo a análise volumétrica da quantidade de líquido, esse paciente tinha menos de 1,5 ml por quilo, ou seja, um baixo risco. E aí, o que vocês fariam nessa situação? É só líquido, não tem sólido, em um volume baixo. Porque muitas vezes a gente tem o olhar que o ultrassom vai ser aquela tábua de salvação, né? Eu vou lá fazer o ultrassom e ou eu vou ver comida, arroz e feijão praticamente, né, no ultrassom, ou eu não vou ver nada e aí meu problema está resolvido, porque se tiver arroz e feijão eu não vou fazer, vai suspender, ou eu vou aguardar, e se não tiver nada, eu tenho a impressão de segurança. E quando a gente fica aqui no meio do caminho, o que vocês sentem? Fê? Olha, eu ainda questiono o uso do ultrassom, assim, deliberadamente, né? Ele é uma estimativa, eu não acho que é um método 100% fidedigno, né? Eu acho que essa questão do examinador dependente, ele é realmente importante, né? E mesmo em mãos habilidosas, eu acho que a gente pode estar entrando aí numa zona obscura. Eu acredito muito na questão da meia-vida da droga, né? E aí a gente, quando você fala que você tem uma medicação que você administra a cada 7 dias, né? A meia-vida dela, né, com 9 dias, ela está ali ainda agindo, né? Tem esse retardo de esvaziamento e tudo mais. Então, de verdade, lendo esse caso clínico, para mim é uma situação que eu conversaria, explicaria os riscos e convidaria o paciente a voltar no outro dia, né? E aí eu já vi aqui no chat que a Rê colocou aqui, né? E se for um paciente que veio de outro estado, né? Veio só para fazer esse exame, enfim, né? Eu passei por uma situação dessa recentemente, era um paciente da Oncohemato que veio do Mato Grosso para fazer um mielo, né? E ele tinha usado a medicação
acho que há 4, 5 dias, né? E eu expliquei todo o risco para ele, e era uma questão oncológica, então tempo para ele é importante. E aí entra naquela questão que a gente fala assim, puxa, vamos adaptar a técnica, né? Que para mim adaptar a técnica, nesse caso desse paciente, que é uma coisa completamente eletiva, uma investigação, né? De uma epigastralgia e tudo mais, aí adaptar a técnica para mim aqui é realmente postergar o exame. Mas num caso como esse, por exemplo, né, a sugestão seria ter feito realmente não só uma sedação, ele faria com local, coisa que ele não aceitou, e a gente optaria nesse momento talvez por fazer uma sequência rápida, entubar o paciente, mas mesmo assim ele não quis, ele também era obeso, também diabético, e ele não quis correr o risco, ele voltou depois, pagou a passagem de ida de volta, aquela confusão toda do estado, e para ele era possível isso, né? Então, assim, eu de verdade, em relação ao ultrassom, eu ainda tenho os meus receios, eu acho que eu sou um pouco mais tradicional e acredito mais no tempo e na meia vida da medicação mesmo, Cláudia. E eu acho que eu faço quase minhas todas as suas palavras, Fê, porque assim, eu acho que o ultrassom, minha opinião, tá? Ele está aí para ser usado. Existem estudos mostrando que ele tem uma boa acurácia para avaliação, mas nós sabemos que ele também tem limitações, né? Então, eu acho que a gente não pode dissociar o quadro clínico, o paciente, o que ele está contando para a gente, a farmacologia que a gente conhece, e jogar tudo no lixo em detrimento do resultado do exame de imagem. Eu acho que sempre a gente tem que fazer uma composição, né? Tem que fazer sentido tudo que eu for fazer para o meu paciente. O exame de imagem, o ultrassom para avaliação do conteúdo gástrico, ao meu ver, ele vem para complementar e agregar um pouco de segurança, ajudar na tomada de decisão. Mas ele não é o único e exclusivo direcionador da nossa conduta. Porque senão toda a literatura e o mundo inteiro ia estar fazendo o quê? Faz ultrassom em todo mundo, nem pergunta o tempo de jejum, e vamos fazer o exame se a sedação, a anestesia geral, se tiver tudo bem. Talvez, se a gente repetir essa reunião daqui a 10 anos, talvez seja essa conduta, né? Talvez a gente chegue à conclusão que isso é factível e é o correto e não tem problema e não oferece risco. Mas hoje, a gente não tem evidência para bater o martelo e falar isso, né? Infelizmente, a gente está numa situação um pouco mais frágil nesse momento. A Thalita trouxe aqui uma consideração que eu acho bem importante, bem interessante, que no Einstein, tanto anestesistas quanto radiologistas fazem ultrassom. Essa é uma dificuldade que a gente tem em muitos centros, viu, Thalita? Porque não são todos os radiologistas que se sentem à vontade de fazer avaliação point of care. Por quê? Porque isso não é o dia a dia deles, né? Eles estão muito acostumados a fazerem exames para laudar, seja músculo esquelético, seja de cavidade abdominal, mas com outro enfoque, com outro olhar, né? Então, aí começa um problema. A falta de prática, a falta do hábito, o conflito de interesse que o Matsumoto colocou aqui para a gente, que é algo a ser considerado, que a gente não pode, assim, ignorar. E aí ela traz que o ideal seria realmente ter 100% dos casos fazendo os exames com radiologistas, que seria um terceiro, né? Que laudaria e respaldaria a nossa conduta. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, não é a nossa realidade em todos os locais. Eu acho que a gente cada vez mais vai trazer isso para a discussão, vai trazer os radiologistas para a discussão, né? E engordando essa fala. Mas a gente sabe que isso não é hoje uma realidade de todos os locais. Cláudia, como você comentou, o nosso setor da endoscopia lá realmente é uma prática um pouco complicada de ser realizada no nosso dia a dia por conta do alto turnover de pacientes que existem lá. Então, se a gente for parar para avaliar com ultrassom esses pacientes, a gente gera todo um transtorno dentro do setor e atrasa toda a nossa agenda. O que eu tenho de dúvida é assim, o ultrassom, quando a gente visualiza conteúdo líquido ou conteúdo sólido, a gente tá evidente que tem conteúdo ali gástrico. Mas quando eu tenho a imagem, né, de um conteúdo vazio, eu posso excluir que eu não tenho realmente conteúdo gástrico?
Desculpa, eu estava no mudo aqui. Então, eu vou responder teu questionamento com uma experiência que a gente teve no fim do ano passado. A Paula Noceira estava com a gente aqui ainda no serviço. A Paula, acho que vários de nós aqui, ou se não todos, conhecem, né? A Paula é uma pessoa que estuda muito ultrassom point of care, faz vários workshops, em vários eventos, cursos e tudo mais. Sempre foi uma área de estudo interessante dela, de grande interesse. E no fim do ano, em dezembro, nós fizemos um workshop com os residentes. E nós não combinamos nada a respeito de jejum ou não, né? Então, a ideia era abordar o uso do ultrassom point of care para várias aplicações, inclusive para avaliação do conteúdo gástrico. E aí foi interessante, porque teve gente que veio de casa em jejum, teve gente que só tinha bebido alguma coisa, teve gente que tinha tomado aquele café da manhã, né? E os modelos foram os próprios residentes que foram fazendo avaliação uns nos outros. E foi muito interessante, porque em uma das estações, quando a gente estava abordando o conteúdo, avaliação do conteúdo gástrico, um dos residentes tinha uma imagem bonitinha do antro vazio, João. Então, se eu estivesse numa situação clínica e eu olhasse aquela imagem, eu ia falar, esse estômago está vazio. E o residente falava pra gente, mas gente, não é possível, eu comi omelete, eu tomei café com leite, não faz nem uma hora. Ele falava isso. Aí eu fiquei me colocando numa situação clínica, onde o paciente me fala que ele comeu isso, eu faço o exame, eu vejo a imagem do antro vazio, de fato, e eu me pergunto, será que eu teria coragem de induzir esse paciente confiando 100% no ultrassom? Apesar de ter literatura falando que tem uma boa acurácia, lá que varia de 80%, 90 e poucos por cento, a avaliação do ultrassom, mas não é 100%, né? O que vocês fariam? Vocês teriam coragem de induzir e tratar esse paciente como estômago vazio só por conta da imagem? Com a história de ingesta? Eu acho que eu enxergo o ultrassom da seguinte maneira. A hora que a gente faz o ultrassom, você vê que tem conteúdo gástrico, é só para falar assim, tá vendo? Estava certo. Está suspenso, eu justifico, escrevo no prontuário e pronto. Eu acho que isso aí tem o seu valor. Agora, quando a gente considera que está vazio, né, menor que 1 ml por quilo, aí eu acho que ele perde a função dele e eu acho que a gente tem que ir para as outras questões associadas, né? Eu acho que o ultrassom é só para confirmar que a gente está certo, que tem que suspender o exame. Eu vou muito nessa linha também, viu, Fê? Eu acho que, assim, vou falar uma coisa meio antiquada, mas que eu acho que a gente não pode jogar fora. A clínica é soberana, né, gente? A história que o paciente nos traz, o que ele refere, tem que ser levado em conta de uma maneira extremamente séria. Um dado interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês é que todo mundo fica na cabeça, né, de diabetes, retardo e esvaziamento gástrico, diabetes, retardo e esvaziamento gástrico. Na hora que a gente vai ver qual que é essa incidência, nos pacientes diabéticos tipo 1, isso chega em torno de 5% dos pacientes que têm diabetes tipo 1, têm de fato retardo de esvaziamento gástrico e maior risco de broncoaspiração. Quando nós estamos falando dos pacientes diabéticos tipo 2, essa incidência é em torno de 1,5% dos pacientes. Ou seja, a gente está falando uma porcentagem relativamente pequena. E a gente, habitualmente, não pergunta para o paciente se ele tem sintomatologia clínica, né, de empachamento, de dificuldade de esvaziamento gástrico. Então, eu acho que são coisas simples que a gente pode agregar na nossa avaliação, desde a avaliação pré-anestésica do nosso doente, e que vão dando dados, né, evidências, para a gente construir uma história cada vez, na verdade, mais coerente e direcionar as nossas condutas. A Nana trouxe aqui um questionamento. E se fazemos ultrassom pensando em um exame que corrobore a suspensão, porque não suspendeu as medicações em tempo hábil, e o estômago ele vem vazio, né? O que fazer? Eu vou colocar aqui na roda, eu vou convidar a Regiane a se manifestar. Porque esse caso, no fim das contas, se algo não der tão certo, vai parar lá com ela. E aí, Cláudia, eu já vim só fazer pergunta, não vim responder, não. Não, aqui Tenho tá mais dúvidas do que certezas nesse caso. Já estava pronta aqui para fazer uma pergunta, mas vamos lá, né? Primeiro, se você está fazendo ultrassom,
realmente é porque você vai ter uma tomada de decisão em cima daquele exame. Por isso, a importância de quem estiver fazendo o exame, né, você ter a certeza de que é uma pessoa experiente e que vai fazer a medição correta e que vai registrar isso de uma forma correta, porque daí você está tomando uma decisão em cima de um exame. E como a suspensão, ela não é taxativa de que 10 dias, quer dizer que no 11º não vai ter e no 9º vai ter, a gente está se baseando num exame feito por alguém que a gente considera experiente e que está registrado. Então, você está liberado para fazer a técnica anestésica que você supostamente quer fazer. Vai fazer. Se é uma endoscopia, é uma sedação, você pode fazer. E você vai lá descrever. Lá, despeito foi solicitado um ultrassom que evidenciou isso, né, pelo doutor tal, então mantenho a minha técnica. Se em algum caso, porque aqui eu já perco a minha discussão em termos de suspender o procedimento, né? O máximo que eu vou fazer é assim, confio, mas não confio tanto, então eu vou adequar a minha técnica. Mas são considerações ali do dia a dia que são muito peculiares e que deixa a gente sempre numa situação mais complicada. Isso quando a gente não soma riscos, né? A gente está falando de um paciente que é só risco de broncoaspiração, mas se tiver um risco de via aérea associado, né? E a gente fica muito, e isso eu já vi nos casos, né? Às vezes sintomas, ou um diabetes mellitus descompensado, né? A gente foca em duas coisas para pensar em broncoaspiração, parece que a gente se esquece das outras coisas, que é jejum e que é agora a suspensão dos análogos. Então, não é incomum, às vezes, a gente fazer uma análise de evento e perguntar, né, para o profissional, nossa, ele tinha doença do refluxo, tinha diabetes mellitus descompensado, era renal crônico, né? Mas o jejum estava ok. Não, tá, mas o jejum estava ok, ele não usava nenhum análogo, mas ele tinha todas essas outras comorbidades, né? E tem uma daí, agora, essa é a minha resposta, tá bom? Em relação a essa pergunta, Mari. Agora, a minha outra questão se a gente tem uma condição do paciente que não vai mudar e a gente suspende o procedimento. Exemplo, tá? Ele tem outras condições, diabetes mellitus, ele vai continuar tendo diabetes mellitus, né? Ele é renal crônico, ele vai continuar tendo. E, de repente, a gente suspendeu pela suspendeu o exame porque ele não parou as medicações em tempo hábil, a chance dele voltar uma próxima vez com a suspensão desse análogo, um tempo hábil, e mesmo assim ter estômago cheio é grande. Então, acho que a gente tem, na hora que a gente suspende, entender bem o motivo e orientar o que vai ser feito na sequência, porque o paciente fica perdido, o cirurgião fica puto, e daí só sobra a gente ali para tentar amenizar a situação. Acho que esse ponto que você trouxe, Rê, é muito importante. E uma das coisas que cada vez mais eu me convenço, e para tudo, para essa questão dos análogos, broncoaspiração, e para outras situações no perioperatório, nós vamos ter aí um paciente cirúrgico aqui dentro dos nossos doentes, é importante cada vez mais a gente trabalhar na orientação do paciente, né? Porque ele precisa saber dos riscos, ele precisa entender, porque ele precisa compartilhar dessa tomada de decisão com a gente também, né? A Fernanda compartilhou aqui um caso que eu acho que foi muito emblemático, né? Onde o paciente teve a opção, ele entendeu o risco que ele podia correr e ele teve a tomada de decisão embasada no que ele entendeu dos riscos. Que, como você falou, ele não vai deixar de ser diabético daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. E a gente não tem como garantir que ele vai ter um esvaziamento ok, tendo a suspensão, por exemplo, 1 dia a mais, né? Esse caso do Ozempic, o paciente suspendeu há 9 dias. Em algumas instituições, nós temos a orientação de suspensão por 10 dias. Às vezes é uma questão de horas, né, para completar os 10 dias, de poucas horas.
quanto isso farmacologicamente de fato faz diferença. E na hora que a gente vai para a literatura para se respaldar, né, e buscar uma decisão maior, a gente muitas vezes vai encontrar referências falando que não é necessária a suspensão. Só que praticamente nenhuma referência vai tratar de exames sob sedação, de exames diagnósticos, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu vi aqui que entre os nossos convidados, o Saulo está aqui com a gente. E o Saulo teve uma publicação recente, nacional, que é muito legal, né? Traz dados do Brasil, da nossa população, e que mostram aqui a questão da suspensão dos análogos de GLP-1 e retardo do esvaziamento nos pacientes submetidos a exames endoscópicos. E muitas vezes não mostrando uma correlação direta, né, do tempo de suspensão e a presença ou não de resíduo. Então, na verdade, reforçando muitas das dúvidas que a gente já tem. E reforçando que a gente precisa entender cada vez mais, né? A gente precisa estudar cada vez mais esse assunto e ter a humildade, né, de enxergar que a gente, de fato, não tem a resposta correta 100% das vezes que possa nos dar segurança e dar 100% de segurança para o doente. Então, eu convido o Saulo, não sei se ele quer se manifestar, comentar um pouquinho do estudo que eles fizeram, eu deixo completamente aberto aí, se você quiser se manifestar. Ei, doutora, tudo bem? Tudo Boa noite. jóia. Você quer Tá me ouvindo? contar um pouquinho? Estamos ouvindo. Tá, joia. Quero sim, doutora. Então, o estudo ele surgiu, na verdade, da agonia do dia a dia mesmo, né? A gente também tem um setor de SADT bastante movimentado, e aqui no Vila Nova está é frequentado por pacientes de altíssimo nível nível sociocultural. E a proporção de pacientes tomando Ozempic é realmente muito alta, assim, muito alta. E o estudo mostrou algumas coisas interessantes, né? Primeiro que, revisando a literatura, as orientações das guidelines são para não suspender, o que é muito ruim para a gente, né? Porque na hora da discussão com o endoscopista, várias vezes, o endoscopista e o cirurgião, várias vezes, o guideline americano foi usado contra nós, né? Contra a nossa ideia de suspensão da droga. Segundo, que a imensa maioria dos pacientes que tomam não são diabéticos, e nem obesos, a maioria dos pacientes que tomam são pessoas magras que tomam com finalidade estética. Esse estudo tinha 33 pacientes tomando Ozempic, desses só 4 eram diabéticos, e 2 eram obesos. Todos os demais eram pessoas magras que faziam uso com finalidade meramente estética. O estudo foi uma coorte retrospectiva que mostrou que o uso de Ozempic aumentou em 5 vezes a incidência de conteúdo residual gástrico, o Ozempic nos últimos 30 dias. A gente tentou colocar os dados numa curva ROC para tentar entender se havia um ponto de suspensão que fosse seguro, né? A nossa amostra variou bastante o tempo de suspensão, mas não conseguimos chegar a essa conclusão. Mas eu acho que uma conclusão bem legal que o estudo mostrou foi que o paciente que tomava o Ozempic e tinha sintomas de empachamento, náusea, como é o caso aí do nosso paciente, né, epigastralgia, eles tinham um risco 10 vezes maior de ter resíduo do que o paciente que não tinha. Mostrando isso que a senhora já tinha afirmado, né, da importância da anamnese, né, do exame clínico. Foi interessante porque o nosso trabalho, na verdade, foi pioneiro no mundo, o estudo tinha mostrado em pacientes uma situação real, né, se o uso do Ozempic realmente se relacionava à presença de conteúdo gástrico de forma significativa. Ele mostrou isso, e 9 dias depois da nossa publicação saiu um estudo japonês, mas aí com uma miscelânea de outras drogas, não só o Ozempic, que chegou também à mesma conclusão que a gente, que aumenta esse risco, mas também não propõe um prazo aí de suspensão. Mas é um empecilho do dia a dia, né? Acho que foi legal que a gente envolveu a equipe da endoscopia no trabalho, e isso tornou mais fácil a nossa relação na hora de decidir. Então, eles passaram mais a acreditar que realmente é de risco. A gente pegou alguns pacientes com 20, 25 dias de suspensão, sem nenhum outro fator de risco e com o estômago lotado de alimento. Alimento mesmo, assim, arroz, feijão, macarrão, visível ali. Então, isso chama bastante atenção. Mas se eu pudesse tirar uma conclusão para o dia a dia se o seu paciente usa Ozempic e ele está com sintoma abdominal alto, a chance dele ter resíduo é muito grande. Perfeito, Saulo. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Eu acho que é assim que a gente tem que seguir. A gente tem que tentar ir entendendo melhor, né? Então,
estudos pragmáticos, né, observacionais, eu acho que vão trazer muita informação para a gente aí nos próximos anos, porque são medicações novas, é uma realidade nova, e a cada mês parece que a situação muda, né? Porque Ô, lança um Cláudia, medicamento novo, uma indicação nova, e por aí vamos. uma coisa só complementando esse estudo que o Saulo comentou, é que tinha um fator de proteção lá, né, que eles evidenciaram, que era quando você tinha associado junto com a endoscopia a colonoscopia. E a gente tem visto isso lá no setor de endoscopia, que os pacientes que tinham a utilização desse Ozempic, os análogos de GLP-1, quando eles tinham associados a colonoscopia, a presença de conteúdo dentro do estômago era assim, a gente quase não encontra, entendeu? Talvez seja por um mecanismo físico mesmo, né? Pelo fato do manitol acabar levando os resíduos para frente, né? O estudo acabou comentando a respeito disso, mas acredito que possa ser um pouco disso, né? A gente Importantíssimo. atribuiu também ao padrão da dieta, né? O paciente que vai fazer colonoscopia, ele acaba consumindo uma dieta sem resíduos, né? 48 horas, aí varia de lugar para lugar, mas alguns dias antes do exame, né? Então, talvez isso também colabore, porque a característica do alimento impacta muito também no tempo de esvaziamento, né? Exato, eu acho que esses Também isso. pontos são super importantes, e aqui eu queria chamar a atenção, porque quando a gente começou a discutir na anestesia de uma maneira geral, independente de se para a área diagnóstica, até bem antes da questão dos análogos de GLP-1, quando a gente começou a falar de abreviação de jejum, acho que todos nós também passamos por a situação do cirurgião chegar e falar, agora pode diminuir o tempo do jejum, né? 6 horas, pronto. Aí parece que o paciente podia ir para a churrascaria 6 horas antes, depois ir para a cirurgia e estava tudo seguro. E na hora que a gente começa a entender, né, as características de outros países, onde começaram a ter as iniciativas de abreviação de jejum, de onde saíram os primeiros protocolos, os primeiros guidelines, a gente vai lá e começa a entender, por exemplo, no guideline europeu, é muito claro que tem a mudança da dieta já na véspera ou na antevéspera da cirurgia ou do exame. E culturalmente, no Brasil, a gente nem sempre faz isso. Ou os pacientes que vão operar já têm uma mudança de dieta. São pouquíssimos. E os poucos que fazem isso, muitas vezes, são até por iniciativa própria. Então, eu acho que também esse é um outro ponto que a gente tem que ficar um pouco de olho na literatura mundial e ter o cuidado de entender como é que é na nossa realidade, porque é uma questão cultural. E é uma questão cultural que muitas vezes passa batido, né? Então, é importante ter esse olhar. Fala, Rê, eu vi que você levantou a mãozinha. Levantei porque eu ia aproveitar a fala do Saulo para fazer uma pergunta para ele, porque ele disse, né, os pacientes ali são de alto nível socioeconômico cultural, dos quais ele atende muito parecido com os nossos, né, que tem uma alta expectativa, tanto o paciente quanto as equipes. Neste caso, Saulo, o que faria? O que seria feito no Vila Nova Star? Um paciente que veio fazer uma endoscopia com colono, com essas comorbidades, e 9 dias de suspensão de Ozempic, considerando, vamos dizer, fora do protocolo institucional. O nosso protocolo atual, doutora, por falta de um limite estabelecido, né, a gente considera 10 dias de suspensão. E a gente costuma ser bem categórico mesmo, assim. Então, se tem menos de 10 dias, a gente compartilha a decisão com o paciente, explica do risco. Optou por fazer por alguma questão social ou médica, daí a gente faz com anestesia geral com intubação em sequência rápida. Se não, suspende o exame e reagenda. Então, um exame eletivo, há sempre um compartilhamento desse risco com o paciente, considerando Isso. Aí outras questões que não apenas a suspensão. A gente, para o paciente, expõe, o Ozempic aumenta o risco por isso, e funciona dessa forma. Ainda é uma coisa e tal, o ideal seria suspender o procedimento. Tudo bem por você? Não posso por tal motivo. Então a outra opção é a gente fazer com anestesia geral, entendendo que ainda assim você não está 100% protegido e tal, nada disso.
e aí a gente trabalha com essas informações. Lá a gente tem a equipe da endoscopia bastante como nossa aliada, assim, então eles auxiliam na conversa também, eles põem um ponto, mas se o paciente insistir, a gente acaba fazendo com anestesia geral. Perfeito. E esse Obrigada. é um ponto importante, viu, Saulo? E você corrobora, na verdade, com isso que a gente estava discutindo, que eu comentei no começo, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar também na orientação do doente, no esclarecimento do doente. Porque a partir do momento que ele entende os riscos, ele pode auxiliar no compartilhamento da tomada de decisão, porque mesmo que eu mude minha técnica, que eu faça anestesia geral, indução em sequência rápida, tome todos os cuidados, não é garantia de não ter complicação, né? Então, esse é um ponto muito importante e que eu acho que é o crucial e o que gera o medo de todos nós, né? Não tem jeito. Vamos para o Mas nosso aí- outro doente? Oi, Cláudia. Mas Oi, aí eu Pedro. faço uma pergunta, né? Quando a gente compartilha o risco do paciente, isso exime a nossa responsabilidade, né? Por exemplo, igual a gente falou um pouco mais cedo, né? Colocar no termo de consentimento, né? Explicar isso para uma pessoa leiga e fazer ela compartilhar da decisão de assumir o risco, né? Exime caso aconteça alguma coisa? Será que eu não vou ser responsabilizada por isso? Sempre se questiona. Esse é um ponto bem importante, porque, assim, ter uma diretriz institucional ajuda, mas também não exime. Colocar no termo de consentimento a mesma coisa, né? Mas aí a gente entra numa discussão bem profunda e bem difícil, onde eu vou ter que demonstrar que todos os cuidados foram feitos, tudo de possível foi feito, e, na verdade, a gente só não tem mais complicações, porque se nós formos na literatura, muitas referências respaldam a manutenção da administração dessas medicações, sem suspensão, adaptando técnica anestésica, perdão. Né? Então, esse é um ponto, porque ninguém tem esse consenso, até porque se a gente for ser bem rigoroso, se for um paciente que tem dificuldade de controle glicêmico, que nós comentamos aqui anteriormente, né? A gente não vai poder suspender de fato e piorar outra coisa. Eu descubro um santo para cobrir outro. Então, é muito complicado. Rê, você quer colaborar com a questão do termo? Eu quero colaborar um pouco, até já conversei um pouquinho com a Fê, né, sobre essa questão, né? Por mais leigo que o paciente seja, né? Hoje a gente tem uma questão de ativação e engajamento do paciente e autonomia dele. Então, a gente precisa entender que um paciente bem informado por nós, porque pode ser bem informado por Google, internet, né? Então, assim, você foi lá, você informou, você realmente falou do risco, mas não falou do risco de uma forma superficial. Você realmente expôs o que aquele risco de broncoaspiração significa. Porque hoje, até em dia, o jejum, muitos pacientes nem entendem por que tem que ficar em jejum, porque não são tão bem informados. Então, uma vez você informando o paciente, o problema é a gente ter tempo hábil para isso, né? A gente está falando de uma avaliação pré-anestésica que é feita quando? Em que momento? Né? Porque o termo de consentimento só assinado, ele pode falar que não leu, ele pode falar que não entendeu, né? Então, esse registro do que você explicou a mais, com a assinatura dele, é fundamental para que você não fique só no verbal. O que eu vejo, no geral, em termos de riscos, nós anestesistas minimizando, da forma como fala para o paciente, seja ele qual for, seja risco de broncoaspiração, seja risco de trauma dentário, seja um asa que a gente vê, né, que é um asa 4, a gente coloca 3, a gente sempre está ali diminuindo, e com certeza na hora de explicar, a gente não vai a fundo nesse risco, porque esse mesmo paciente que aceitou, não, eu quero fazer, eu compartilho o risco, quando você falou assim, olha, isso que significa que o conteúdo que pode estar no seu estômago pode ir para o seu pulmão, e você ter um tempo de internação maior, e você ter que ser encaminhado para uma UTI, explicar realmente isso, né? E daí descrever isso. Então, tudo está em como que a gente faz essa avaliação pré num tempo adequado, com tempo para explicar, compartilhando sim o risco. No momento que você informa, ele tem sim condição de decidir também,
né, sobre qualquer conduta ali do que ele quer tomar. Ainda mais nessa situação que a gente não tem uma coisa categórica, tem que suspender, que a gente está compartilhando esse risco, né? Então, eu só queria deixar mais reforçado a importância desse compartilhamento de risco de uma forma profunda, não de uma forma superficial. Perfeito, Rê. Obrigada. Doutor Wilson. Oi. Bem, queria trazer aqui a vida como ela é, né? A vida como ela é assim, é uma correria danada. Você tem lá 50 pacientes para fazerem um exame de endoscopia de colono. Você está numa sala onde mal cabe uma maca, um aparelho de anestesia, com ninguém habilitado a te ajudar nessa intubação, você vai estar praticamente sozinho. Para intubar um paciente 35 de MC, 30 de MC, Malampate 3, sozinho, nenhuma técnica de enfermagem sequer habilitada para te ajudar. Não sei se você vai estar casando mais mal do que bem, entendeu? Você vai correr um risco eventualmente muito maior fazendo uma invasão dessa via aérea do que um endoscopista com um aparelho que suga não sei quantos litros por minuto, passa o aparelho ali, se tiver alguma coisinha, esvaziou o estômago e terminou o exame, o cara vai embora e é uma situação muito difícil, não tem, é você vivendo a sua vida sozinho, tendo que tomar uma atitude com o doente na sua frente. Com exceção de raríssimos lugares, poucos lugares, o paciente não vai entender o que você está falando. Você está explicando para ele, mas ele não está entendendo o que você está falando. E alguém colocou alguma coisa aqui que eu achei muito, muito importante, que a gente vê isso no dia a dia, na visita para anestesia, conversando com os doentes. É aquele doente que chega e ele fala que ele tomou Zempic, e você explica para ele, não, porque fica o estômago cheio, e fala assim, ai, doutor, putz, eu mesmo, eu fico empachado, eu vivo empachado. Ele concorda com você na hora. Na hora, você não precisa nem ficar explicando para ele. Não, é verdade, ó, nossa, putz, tenho náusea o dia inteiro, sinto mal. É difícil, não tem receita, não é? E você vai ter que analisar muito bem a situação, onde você está, como você vai ter condições de abordar esse doente, a segurança que você vai ter para entubar esse doente, enfim. Toca o barco. Acho que esse ponto é super importante, doutor Wilson, porque a gente fala muito, às vezes, do que a gente encontra no livro, na referência, no conteúdo científico, mas a gente tem que entender como é que é o dia a dia, né? Qual que é a realidade, qual que é a dinâmica dos setores, dos diferentes locais, né? A questão da exigência dos doentes, da expectativa das equipes, que tudo isso já foi trazido aqui, que são coisas que, infelizmente, elas fazem parte da equação, né, do todo. Não adianta eu querer só ser acadêmico, colocar a conduta do livro em prática e esquecer de todo o resto, porque não é assim que a vida funciona. Então, muitas vezes, a questão do ambiente, do local onde eu estou, dos recursos onde eu estou, precisa sim ser pesada. Então, achei muito importante essa lembrança que o senhor trouxe aqui para a nossa discussão. Acho que nós não vamos ter tempo de nossos 3 pacientes, para não se estender muito. Eu acho que a reunião ela tem que ter horário para começar e tem que ter horário para terminar, mas eu queria rapidamente passar para o nosso segundo doente, porque ele traz uma situação que eu acho que é também mais polêmica. Nossa segunda paciente é a Dona Maria. Dona Maria tem 68 anos, 70 quilos, então ela não é obesa, 1,65 m, e vem fazer exames de rotina, também uma endoscopia e colono, é hipertensa, diabética, ansiosa, tem esse sobrepeso, e ela faz uso da semaglutida mais via oral, do Ribelsus, numa dose de 14 miligramas por dia. Forxiga, 10 miligramas por dia. Atenolol, 100 miligramas por dia, e vem para o nosso exame, né? E aqui está a Dona Maria, né? A Dona Maria já tem um shape mais simpático, não tem aquele abdômen volumoso que a gente teve no nosso outro paciente. Via aérea, a princípio, sem
nenhuma alteração, não tem nenhuma alteração no exame físico de ausculta, de perfusão, uma pressão normal, frequência cardíaca bem controlada, tem um jejum ok, já terminou a ingestão do manitol há 3 horas e vem para o procedimento. E aí eu queria colocar na pauta com vocês. E a semaglutida via oral e os inibidores do cotransportador de glicose, né, como, por exemplo, Forxiga, que também entram aqui na jogada. Qual que é a conduta e as preocupações que vocês teriam com a dona Maria? Elas são diferentes do paciente anterior? Eu acho que uma grande dúvida que tem, que eu queria provocar aqui para ouvir um pouquinho de vocês, é que a droga do Ribelsus e do Ozempic é a mesma, é a semaglutida. E isso porque a gente ainda não está se deparando muito com o Wegovy, que é a mesma droga, numa concentração, numa dose muito maior para perda de peso. O Ozempic, a gente está falando de uma dose muito menor semanal, subcutânea. O Ribelsus, ele pode chegar até altas doses, como 7 a 14 miligramas por dia, via oral. E aí vem a dúvida, né? Será que suspender 3 dias vai ser suficiente? Nós tivemos uma discussão com a Regiane há umas 2 semanas atrás, porque o Samaritano, como outros hospitais, encaminham um e-mail de orientação para a internação do doente, onde vem lá as drogas que ele deve parar de tomar, e lá não existia o Ribelsus, né? Só a semaglutida de uma maneira geral, a gente discutiu isso, a Regiane foi procurar e parece que na literatura, orientação pela via de absorção seria parar 3 dias antes. E agora, só prolongando um pouquinho mais, já que eu toquei nesse ponto do documento que é encaminhado por e-mail para os pacientes, que vai com timbre do hospital, no meu caso do Hospital Samaritano, onde a família fica com esse e-mail na mão, onde o advogado da família tem acesso a esse e-mail dizendo que a medicação tem que ser parada 3 dias antes. Olha a coisa complicando, entendeu? Olha você sendo chamado para conversar com o juiz. E aí, nesse levantamento da Regiane, a gente ficou combinado que nesse documento, a orientação para o Ribelsus seria de 3 dias. Eu não sei a interação entre Ribelsus e Forxiga, eu não posso comentar isso. Tem um ponto que eu acho que é muito Eu quero interessante. colocar um ponto, Clau, aqui, que toda e qualquer decisão que a gente auxilia ali os hospitais, né, nunca é uma decisão unilateral. A gente tem ali um consenso, porque a gente sabe também tão pouco quanto, então entra endócrino na jogada, acho que você já participou de várias aí também, né? Quando entra endócrino, entra endoscopista, entra a gente, agora está entrando farmácia junto para corroborar com essa questão da farmacocinética da droga. Então, entra uma equipe multi para essa decisão. E do Ribelsus, que era a grande falta ali na antiga, fora as adequações das demais, a endócrino para a gente foi muito claro, né, em termos do meio de absorção. E a gente vê que isso é corroborado em outros hospitais, em outros tantos, ele não depende da via, eles se ligam mais pela droga em si, né? Então, independente se for injetável ou oral. E isso dá muita confusão, principalmente para os anestesistas que vão em diversos hospitais, para equipes cirúrgicas que internam seus pacientes em diversos hospitais, né? Então, isso dá muita confusão, e depois eu queria saber um pouquinho mais o porquê as sociedades não nos auxiliam e não entram num consenso aí para que possam
nos auxiliar nessa decisão e não ser uma decisão ali individual e ser uma decisão mais geral, sociedades como um todo, tá? Seja endócrino, seja da anestesia, né? Para não deixar a bola para o lado nosso, né? De eles realmente entrarem num consenso com uma regulamentação mesmo. Excelente pergunta, Rê. E só para compartilhar com todo mundo que está aqui, a gente há alguns meses já, né? Alguns bons meses, submetemos 2 consultas para o Conselho Regional de Medicina e para a Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, pedindo manifestação em relação à suspensão dessas medicações. Em ambos os fóruns, isso ainda está correndo e não houve manifestação. Por quê? Dentro da SAESP, isso foi direcionado para a sociedade brasileira, para a gente ter realmente uma solicitação de uma conduta única, porque o tema ele é tão controverso que realmente nós precisamos de alguma diretriz, nem que seja para pecar pelo excesso de zelo, que seja, mas ter uma orientação. Eu adorei quando o Dr. Wilson falou, olha o juiz esperando a gente ali com o e-mail na mão. Né? Então, a partir do momento que eu mando uma orientação, eu não posso violar ela. Esse eu acho que é um ponto importante, né? Então, é importante esclarecer o paciente. Então, a questão dos 9 dias lá do Ozempic do paciente anterior, se ele tem essa orientação dos 10 dias, eu não posso ceder, eu não devo ceder. Porque se eu ceder e algo de errado acontecer, eu estou numa situação complicada, né? E isso tudo tem que ser explicado de uma maneira muito transparente, muito clara. De novo, falei isso no começo da história do ultrassom e repito, viu, gente? Essa reunião, talvez daqui a, sei lá, alguns meses ela esteja desatualizada. A gente descubra que não, a semaglutida via oral não tem problema nenhum, a gente vai entender melhor a farmacodinâmica e a farmacocinética da droga. Tem alguns estudos hoje na literatura mostrando que depois do uso contínuo da semaglutida por 4 semanas, existe uma taquifilaxia para o efeito do esvaziamento gástrico, né? Então, talvez, depois de um certo tempo de uso, essa não seja mais uma preocupação. Tanto que um dos efeitos colaterais, quando a gente fala da perda de peso, né, que tem sido o furor do uso, existe uma recuperação desse peso a posterior. E um dos possíveis mecanismos, né, que justifica isso é justamente a questão de não ter mais o mesmo grau de retardo de esvaziamento. Então, acho que esses são pontos muito importantes. Eu coloquei o Forxiga aqui na jogada só para atrapalhar mesmo, que é um glicosúrico. E hoje a gente acaba tendo tanta medicação nova que muitas vezes alguém fala, ou chega um paciente lá em uso de Forxiga, e fala, não pode, tem que suspender 14 dias por causa do risco de esvaziamento gástrico. E não é esse o risco dos glicosúricos, né? Eu vou ter riscos relacionados a um jejum prolongado, com a possibilidade de formação de acidose normoglicêmica, mas são outros riscos. Tempo de suspensão recomendado é outro, é de 3 dias. Então, é só para fazer uma brincadeira aqui de uma armadilha que às vezes a gente cai no dia a dia, né? Porque às vezes a gente... Cláudia, esses glicosúricos, eles não são nem recomendados suspender. Porque justamente o risco dele, ele é relacionado a um tempo de jejum prolongado, né? Então, se a recomendação de suspensão é uma recomendação menor, e geralmente para procedimentos de maior porte, mais prolongados, que tenham necessidade, muitas vezes, de algumas situações específicas, né? Então, lembrar que ele não vai ter relação com retardo de desfasamento, né? E muitas vezes às vezes a gente está tão preocupado, né? E tão com aquela ideia fixa e com um problema tão frequente que a gente acaba se induzindo. E eu coloquei o Forxiga aqui de exemplo, que é a dapaglifosina, mas tem a empaglifosina e tem várias outras, e vários outros nomes comerciais que vão entrar na jogada, e a cada semana, a cada mês sai um novo, né, pessoal? Então, acho que a gente tem que realmente estar atento. Como eu falei, eu comentei anteriormente da semaglutida em doses altas para perda de peso, que é o Wegovy. Na hora que ele chegar, a gente vai ter que entender qual que é o impacto dessa dose de 2,4 miligramas subcutânea, que provavelmente vai ser bem diferente das doses atualmente usadas, de 0,5 a 1 miligrama, né?
E tem muitos pacientes que fazem uso e que referem uma sensação de empachamento horrorosa. Imagina numa dose 2,5 vezes maior. Isso talvez tenha um impacto gigantesco. Me dá um pouco de tristeza falar para vocês que a gente não tem 100% das respostas, né, dessas perguntas. O que fazer, que técnica ter, não tem uma receita de bolo que a gente vai seguir em 100% das vezes. Acho que a gente tem que tentar entender cada vez mais o perfil dessas medicações, os efeitos que elas têm, observar os nossos doentes, os nossos resultados, porque eles vão nos ajudando a reforçar as nossas condutas e chegar em consensos institucionais, enquanto a gente não tem dado de literatura para se basear, né? Porque o consenso institucional, ele já ajuda, como a Regiane comentou, envolvendo clínicos, endocrinologistas, endoscopistas, cirurgiões, anestesistas, fazendo as pessoas entenderem. Eu já tive inúmeras conversas com endoscopistas e cirurgiões que não tinham ideia do porquê da nossa preocupação com os análogos de GLP-1, né? E aí, uma vez que você explica, eles também começam a ficar preocupados. E eu já tive situação de ver exame ter que ser suspenso, não por conta da preocupação da anestesia, porque o paciente tinha suspenso em tempo adequado, mas na hora da passagem do endoscópio estava cheio de conteúdo. E não tinha condição de realização do exame, né? Então, acho que são todas situações que a gente está aprendendo a lidar e vai ter uma clareza maior com o passar do tempo. Acho que a gente hoje ainda tem mais perguntas que respostas. E aí, para fechar, a gente já está com 1 hora de reunião. Prometi para vocês que acho que a gente tem que ter horário para começar e tem que ter horário para terminar, para não cansar para ninguém. Eu queria pedir uma mensagem final para o Dr. Wilson, para a Fê e para o João Paulo. Bem, como você muito bem colocou aqui, Cláudia, são mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que para fazer uma piadinha eu começaria assim: é um nome de remédio esquisito, você não consegue pronunciar, se o paciente não tem câncer, é para diabetes, porque são os 2 remédios que você não consegue falar o nome, na verdade, e aí sem que andar com uma colinha no bolso, não tem jeito. Mas, como disse antes, é uma experiência de cada um, infelizmente, para os mais novos que estão começando, vão passar muito mais sufoco, todo mundo passa, não é? Vão ter que encarar essa situação, e vamos tateando. Adorei a colocação da Regiane, colocando as nossas sociedades nessa brincadeira. Isso é uma coisa que a gente conversou antes também, hoje de manhã. Tem que envolver a direção do hospital, a direção clínica do hospital nessa situação. É uma situação perigosa, é uma situação de muito risco, e onde no finzinho da linha, lá no finzinho da linha, o que tem lá é o seu CRM, que é lá que vai bater. É lá que vai bater, não é? É isso. Parabéns para você por trazer esse tema. Eu acho que você vai trazer esse tema várias vezes ainda para a gente. Espero que com novidades boas. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Wilson. Bom, também concordo, acho que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, mas eu acho que a segurança do paciente, né, a gente fala muito nisso, e é prioridade, né, acho que a gente sempre tem que tomar as decisões pensando no que é mais seguro para ele. E só lembrar, gente, que a gente está falando de uma medicação que custa, em média, quando você faz o desconto do laboratório, mais de R$ 1.200, né? Então, eu me pergunto assim, o paciente do Sistema Único de Saúde controla a diabetes dele com que medicação? Com essa, muito provavelmente não é. Então, quem está usando isso, está usando, se a gente pensar que para controle de diabetes por prescrição de um endocrinologista, nós estamos falando de uma população muito privilegiada, né? Estamos falando também de um país em que a gente compra essa medicação sem receita médica, as pessoas estão se automedicando sem saber todas as consequências disso. E como o Dr. Wilson bem falou, lá no final da linha, quem está? Nós. Nós com a nossa necessidade de entubar, de sedar o paciente, cuidar do paciente. Então, assim, tem tanta coisa, acho que, envolvida, né? E que bom que as sociedades estão aí sendo acionadas e mobilizadas para que a gente realmente tenha
respostas no futuro, né? Eu só me questiono porque, assim, geralmente estudos são feitos para vender remédios, né? E acho que um estudo para parar de vender remédio, né, ou para parar de usar, realmente fica, acho que, a cargo das instituições, assim como o Saulo, né, brilhantemente fez o trabalho e tudo mais, porque eu acho que a indústria não vai ajudar muita gente, talvez, nessas respostas aí. Então, só manter isso em mente, né, a questão da segurança do paciente, tentar convencer a educação, acho que isso é fundamental. E na minha experiência no pré, eu conto para vocês que convencer o paciente não tem sido difícil. O meu grande desafio tem sido com as equipes, né? Que te intimida, que quando você toma uma conduta, liga para outro colega para discutir, e enfim, então é um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir. Obrigada pela discussão, Cláudio, fantástico, como sempre, por ter trazido os casos, os artigos que você mandou, tudo perfeito, como sempre. Obrigada. Obrigada, Fê. João Paulo, você que está lá no front, na linha de frente da endoscopia. Doutor, eu queria agradecer também a reunião, acho de fundamental importância esse tema, principalmente eu e meus colegas, que, como a doutora disse, a gente fica ali na linha de frente, né? Nós talvez somos os que a gente mais pega esses pacientes, né? E assim, como a Fer falou, a gente está lidando com pacientes que têm um recurso financeiro diferenciado em relação à população geral. Então, a gente vai ver mais essas medicações nessa população. E ali no setor também, a gente tem explicado bastante para os pacientes a respeito das possíveis complicações do uso da medicação, da não suspensão em tempo hábil. E a gente tem tido um retorno muito gratificante assim, por parte dos pacientes e dos endoscopistas, né? Eles têm entendido da importância. A maioria dos exames ali que a gente realiza no setor são exames eletivos, então o risco às vezes é muito maior do que o benefício, então eles acabam entendendo bastante. Então acho que essa reunião serviu para esclarecer muitas dúvidas, principalmente a respeito de outras medicações que não estão relacionadas ao esvaziamento gástrico, e eu acho que com certeza contribuiu aí para o andamento aí do setor que a gente está na linha de frente. Obrigada, João. Obrigada, Fê. Obrigada, doutor Wilson. Não tenho palavras para agradecer a participação, a colaboração de cada um de vocês. Regiane, obrigada. Todos que estiveram aqui acompanhando com a gente. Nós devemos trazer mais reuniões, mais discussões de temas que muitas vezes são difíceis mesmo, né? E seria muita empáfia nossa, muito egocentrismo achar que a gente vai sair de uma reunião com todas as respostas, com todas as condutas. Mas conversando, discutindo, trocando experiências e olhando o que de fato acontece no nosso dia a dia, com o que a gente tem já de evidência científica, que a gente vai melhorando as nossas condutas em prol da segurança dos nossos pacientes. Saulo, muito obrigada pela tua participação, pela tua colaboração, e obrigada a todos vocês que dedicaram aí uma horinha na sua noite de quarta-feira para estar aqui discutindo e colaborando com a gente nesse tema. Muito obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, Boa noite, obrigado. Tchau, obrigada, boa noite, tchau, tchau.